Boa noite a todos. Vamos dar início à 74ª sessão ordinária da 13ª legislatura do dia 19 de novembro de 2012, às 19h35. Solicito ao secretário da mesa que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Vereador Carlos Roberto Rodrigues Moreira. Presente. Vereador Celso Glotto. Presente. Vereador Degenil Bernardino de Paula. Vereador Fabiano Soares de Paiva. Vereador Fernando Rubens Binotti. Presente. Vereador Janaldo Rezende Ribeiro. Vereador Gilberto Salles de Souza. Vereador Luiz Carlos Dias Neves Bizarelli. Vereadora Maria Aparecida Jangiri Dias. Bom, senhor presidente, com a falta do vereador Gilberto e do vereador Degenil. Gostaria de convidar o senhor João Batista de Souza, coordenador do Grupo GAL, para fazer parte da mesa diretora. Havendo quórum legal, solicito a todos para se colocarem de pé, para que a Aparecida possa fazer a oração do Pai Nosso. Solicita a secretária auxiliar que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 73ª sessão ordinária da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, na sala das sessões Maurílio Paiva Andrade, sob a presidência do vereador Carlos Roberto Rodrigues Moreira, ao primeiro dia do mês de novembro do ano de 2012, às 19h40. Foram abertos trabalhos realizando a chamada dos vereadores, constando as seguintes presenças: Carlos Roberto Rodrigues Moreira, Degenil Bernardino de Paula, Fabiano Soares de Paiva, Genaldo Rezende Ribeiro, Gilberto Salles de Souza, Luiz Carlos Dias Neves Bizarelli e Maria Aparecida Jires Dias, tendo faltado os seguintes vereadores: Celso Glotto e Fernando Rubens Binotti. Havendo número legal, foi declarada aberta a sessão. Feita a oração do Pai Nosso. Feita a leitura da ata anterior, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, foi feita a leitura do expediente da mesa, que constou o seguinte: parecer do Tribunal de Contas número 1989/2005, prestação de contas exercício 2003, prefeito Luiz Gonzaga Ribeiro, parecer pela rejeição. Parecer do Tribunal de Contas número 2290/2006, prestação de contas exercício 2004, prefeito Luiz Gonzaga Ribeiro, parecer pela rejeição. Parecer do Tribunal de Contas número 120/2008, prestação de contas exercício 2007, prefeito Nilton Fonseca Vidal, parecer pela aprovação. Parecer do Tribunal de Contas, exercício 2008, prefeito Nilton Fonseca Vidal. Parecer número 12, parecer pela aprovação. Projeto de resolução número 6/2012, de autoria do presidente da Câmara, que dispõe sobre ab crédito adicional suplementar no valor de R$ 28.500. Requerimento número 38, dos vereadores Fabiano Soares de Paiva, que dispõe sobre seja instituído o Conselho Municipal de Segurança Pública no município de Jerônimo Monteiro. Requerimento número 39, de autoria do vereador Genaldo Rezende Ribeiro, que dispõe sobre seja feito o mapeamento do novo terreno adquirido para o cemitério de nossa cidade. Moção número 3, Genaldo Rezende Ribeiro, voto de pesar pelo falecimento do senhor José Fontoura. Moção número 4, Genaldo Rezende Ribeiro, voto de pesar pelo falecimento do senhor Getúlio Binotti. Moção número 5, Degenil Bernardino de Paula, voto de pesar pelo falecimento de Alessandro Salles Machado. Moção número 6, de autoria dos vereadores dessa Casa de Leis, voto de pesar pelo falecimento de Matheus Fernandes Vieira. Em seguida, passamos ao grande expediente da sessão, passando a palavra aos vereadores inscritos. Maria Aparecida Jires Dias. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do senhor presidente, na qual estendo os cumprimentos aos demais vereadores, nossos funcionários, aos presidentes da Associação de Moradores, GAL, vereadores eleitos, Marquinhos, Dininho e Elias, e o nosso assistente assíduo, Matheus.
Neste momento, senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que a gente pudesse estar fazendo um minuto de silêncio pelo falecimento do jovem Mateus, que nos causou profunda tristeza. É do conhecimento de todos nós que foi uma perca irreparável. Em uma aventura, ele acabou se afogando e a cidade toda está de luto. Essa tragédia marcou muito a vida da gente, os professores, alunos e a sociedade. A gente deixa um apelo para os pais, até mesmo aos jovens. Muito cuidado, muita cautela e que Deus possa confortar os pais deste menino. Quero solicitar também ao senhor presidente uma moção pelo passamento da morte de Mateus. Degenil, gostaria de pedir ao senhor presidente uma moção pelo meu primo que faleceu na comunidade de Aliança, que foi acidentado de moto, Alessandro Salles Machado, e que Deus dê conforto à família que está sofrendo muito. Um rapaz novo com 21 anos deixou 2 filhos, faleceu na segunda-feira. Pode ser em nome de todos os vereadores. Aparecida, gostaria também de aproveitar o momento para convidar os senhores vereadores que queiram assinar junto comigo a moção do jovem Mateus. Quero perguntar ao senhor presidente se já foi encaminhado para o Ministério Público, porque agora é da sua competência. Foi aprovado na Câmara, o tempo foi expirado. Então, gostaria de pedir às contas os gastos referentes aos anos de 2005 a 2008, porque todos nós sabemos que a cidade inteira diz que ele deixou uma enorme dívida. Eu não tenho conhecimento, inclusive foi lido na ata, e tenho um companheiro Degenil que votou junto comigo no parcelamento, e quem parcelou essa dívida foi Luiz Gonzaga Ribeiro. E foi se pagando, passou para o governo do Neutro, que também continuou pagando esse parcelamento. Foi uma dívida contraída na época do senhor Ari de Oliveira Porto, mas que também não foi de má fé. Depois, foi parcelada essa dívida que foi sendo paga, assim como outras dívidas que vinham rolando, que o senhor tem conhecimento. Acho que prejudicou o senhor e até a mim. A questão do nosso INSS, do recolhimento, que isto não é a Prefeitura, e sim a Câmara. Por isso que hoje eu quero deixar bem claro que quero parabenizar o nosso presidente da Câmara, Carlos Roberto, porque tenho certeza que todas as contas da qual foi descontado os nossos vencimentos referente ao INSS foram repassados a este órgão, não deixando dívida para outro. Mas você cumpriu com o seu dever. Em algumas delas, não vou citar todas aqui, os descontos não foram repassados. Eu tenho que ver quais são, para falar porque não posso falar sem provas. E isso veio até prejudicar a gente na aposentadoria, apesar de que eu fui na Receita Federal e levei o parcelamento da dívida, a qual o prefeito assumiu. E elas disseram, do momento que foi assumida, esta dívida é cobrada do poder público. E isto é a nossa vida, vereador Degenil. É aquele dinheiro que descontou da gente e que não foi repassado. E uma vez que foi parcelado, isso desceu, isso veio descontado do imposto da prefeitura. Nós temos até que ver alguém para que possa esclarecer isso para a gente, porque acredito que está sendo pago. Temos que ter cuidado para não ser descontado 2 vezes, porque vinha descontando no FPM, e não podemos ser tolhidos no nosso direito. Quero dizer que essa é a informação que eu tenho da Receita Federal. Com referência ao requerimento sobre as dívidas do exercício 2005 a 2008, quero pedir ao senhor presidente que encaminhe com a máxima urgência para, juntamente com as secretárias, doutora Daniela e doutor Alfredo, para encaminhar esse pedido ao Ministério Público, porque se alguém não quer nos fornecer essa documentação, eu tenho interesse de ficar sabendo, porque eu escuto falar muito mal e quero deixar bem claro que não vou falar da parte política, quero falar da parte de amigo, o senhor Neuto Fonseca, é um homem respeitável por mim, que merece a minha consideração. É um homem que quem quiser falar de Neuto Fonseca, quase que tem que falar em cima de uma obra dele. Então, por que não ter o respeito e a consideração? E se ele deve, eu tenho certeza que ele vai pagar. Mas nós precisamos ver a dívida, pois ele é um homem de idade, sem defesa, e deve ficar muito constrangido quando fica sabendo que o povo diz isso ou aquilo, sendo que foi um homem que ergueu Jerônimo Monteiro. Não vou menosprezar os demais que fizeram algo, mas ele fez muito mais, e todos nós sabemos que podemos provar isso. Podem falar mal dele como pessoa, mas como administrador ele foi muito bom, e eu posso falar por conhecimento próprio. Quero deixar aqui o meu apelo e pedir à doutora Daniela e ao doutor Alfredo que se interessem e que façam esse pedido ao Ministério Público, pois é da competência do senhor por ser presidente, pois requeri de Vossa Excelência. Carlos Roberto, gostaria de dizer que tenho cumprido com o meu dever, tenho feito todos os ofícios requeridos nesta casa para o senhor prefeito, só que não tem nos respondido. Então já fica aqui o meu pedido à doutora Daniele para que possa estar enviando ao Ministério Público, para que assim possa responder a Vossa Excelência como também a mim. Aparecida.
Precisamos saber se existe essa dívida, não porque vou defender se ele realmente estiver devendo. E ficarei muito grata ao senhor presidente, à doutora Daniela e ao doutor Alfredo, se estiverem me auxiliando, porque preciso solicitar ao Ministério Público, porque se for verdade, iremos cobrar do senhor Neuto, e se for mentira, iremos cobrar de quem mentiu. Muito obrigada e uma boa noite a todos os senhores. Genaldo. Boa noite a todos, secretários jurídicos, senhor presidente, vereadores e aos vereadores eleitos, Grupo GAL, e a todos do plenário, o meu abraço. Quero deixar também meu profundo pesar pela morte do jovem Mateus, que causou muita tristeza, na qual os pais dele são os meus compadres. Essa semana fiz um ofício ao diretor do SAI, que me parece que não tivemos resposta, da qual a população tem reclamado da poluição do córrego Cristal, principalmente o esgoto que sai do centro de tratamento. E, ao meu ver, nosso esgoto não está sendo tratado, é só ir lá para ver a situação que está saindo da ponte da entrada da Igreja Batista, que entra para o SAI, que sai debaixo da ponte o esgoto para sair tratado. E está saindo uma água escura, preta. Eu fiz um requerimento ao diretor do SAI e não tive resposta. Fiz um ofício também solicitando o porquê e não tive resposta também. Ao conversar com alguns funcionários, eles disseram que realmente aquele centro de tratamento está funcionando muito precário. Precisa da troca de filtro e de vários itens que não está funcionando legal. E que o esgoto só está passando no filtro. Tratado nada. E muita reclamação também é da água. Conversando com o funcionário, ele disse que está muito precário aquele tratamento lá em cima, faltando material, algumas coisas para ser devidamente tratada esta água. E quando tiver a resposta, irei dar à população. Aparecida. Eu pedi várias vezes, eu recebi muitas vezes a análise da água. Ela vem a melhor água, só que não é aquela que a gente recebe na torneira de casa, pois pagamos e devemos ter água de qualidade. Parabéns pelo seu pedido. Não está ruim, não, está péssimo. Genaldo, fiz outro requerimento ao prefeito que tomasse providência junto ao engenheiro, que é projetista da prefeitura, na qual, conversando com o pessoal do cemitério, coveiro e o fiscal, que mexe com a venda de túmulo, o senhor Fernando, está tendo uma situação difícil para ele contornar, na qual este último sepultamento do jovem Mateus foi difícil para conseguir um espaço para sepultar, para fazer o túmulo que o pai queria comprar para fazer túmulo. Não está tendo jeito mais de sepultar pessoas para fazer túmulo, porque tem um espaço, como foi pedido por esta casa, na qual foi comprado o terreno, mas falta o mapeamento, porque é dividido em lotes. Cada túmulo tem um endereço, só está faltando isso para eles poderem trabalhar. Carlos Roberto, eu lhe dizer sobre o novo terreno que foi comprado. Vamos fazer um ofício ao engenheiro e ao prefeito para tomarem essa providência. Genaldo, mas está faltando mapeamento e não está à disposição ainda para sepultamento. Cabe ao engenheiro fazer este mapeamento. E acho que devemos comprar mais espaço. Fica o meu pedido e peço ao presidente empenho junto ao prefeito para que seja feito isso o mais breve possível. Meu muito obrigado. Carlos Roberto, quero cumprimentar a mesa e aos vereadores. Uma boa noite a todos. Que se façam presente o Grupo GAL, presidente da Associação de Moradores, cumprimentar também aos vereadores eleitos e a todos os funcionários dessa casa. Quero falar também ao jovem que faleceu e ao senhor José Fontoura, o meu pesar às famílias. Hoje vamos votar as contas de alguns ex-prefeitos, que passaram por aqui vários presidentes da Câmara e não foram votadas algumas contas. Quero dizer que não sou eu que estou colocando as contas para votar, e sim uma determinação do Ministério Público de Contas. Está aqui um ofício 357/2012 e em seguida leu o mencionado ofício este determinando 10 dias de prazo para enviar um decreto referente às contas votadas, ao exercício de 8 anos anteriores. Porém, portanto, estou cumprindo com o meu dever em colocar as contas para serem votadas. Quero deixar claro que no exercício de 2009 a 2012 não foram enviadas a esta casa nenhuma conta. Desejo a todos uma boa noite. Antes de encerrar, gostaria de deixar registrado que as contas dos ex-prefeitos foram encaminhadas para a comissão, sendo que o prazo para a comissão falar já expirou, sem emitir seu parecer. E eu preciso responder para tirar a minha responsabilidade como presidente desta casa. E em obediência ao Ministério Público de Contas, eu coloquei as contas para votar. Dia 31 de dezembro eu estou saindo daqui, mas tenho responsabilidade durante o meu mandato. Passamos à ordem do dia. Parecer do Tribunal de Contas número 1989/2005, parecer do Tribunal de Contas, número 2290/2006, ambos rejeitados por 7 votos a 0. Parecer do Tribunal de Contas 120/2008, parecer do Tribunal de Contas 12/2010, ambos aprovados por unanimidade.
Projeto de resolução número 6, aprovado por unanimidade. Requerimento 38 a 39, aprovados por unanimidade. Moção 3, 4, 5 e 6, aprovados por unanimidade. Em seguida, a vereadora Maria Aparecida justificou seu voto, dizendo que, na verdade, o senhor Luiz Gonzaga Ribeiro já está pagando o que ele deve. Com certeza, ele está sanando o problema, pelo tempo que essas contas já estão aqui. Não justifica que a gente fique contra o projeto. Então, nós teríamos que estar votando contra o parecer do Tribunal de Contas. Parabenizo Vossa Excelência pelo seu trabalho transparente, pois acredito que essas contas vêm se arrastando por esta casa há mais ou menos 4 anos. O senhor mostrou sua competência por colocar essas contas em votação. O vereador Genaldo também justificou seu voto referente às contas do senhor Luiz Gonzaga Ribeiro, porque ele não trouxe danos, prejuízo ao município. O que houve foi a falta de cumprimento a algumas leis. Nada mais a tratar, às 20 horas e 47 minutos. O presidente declarou encerrada a sessão e redigida a presente ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, 1º de novembro de 2012. Vossa Excelência vai colocar essa ata em votação. Eu gostaria, antes de obster meu voto, porque eu faltei aquela sessão. Então, eu seria até desleal se eu votasse a favor aqui ou contra. Então, eu queria obster meu voto diante dessa ata aí. Em votação a ata. Aqueles que for favorável, permaneça como se encontra. O contrário, se coloca de pé. Aprovado por 6 a 1. E uma abstenção. 6 votos e uma abstenção. Determina a secretário auxiliar que leia as matérias em pauta. Projeto de lei número 32, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre estima a receita e fixa a despesa do município de Jerônimo Monteiro para o exercício de 2013. Projeto de lei número 36. Crédito suplementar. O objetivo presente é a solicitação para abertura de crédito suplementar junto à Câmara Municipal, com valores a serem anulados no orçamento deste Poder Legislativo, bem como a transferência de saldo financeiro para as contas dessa municipalidade. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no vigente orçamento no valor de R$50 mil, tendo por objeto a complementação de dotação orçamentária, que forem suficientes para atender às necessidades da Secretaria Municipal, através da seguinte dotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, Esporte e Lazer, construção, reforma e ampliação do ginásio poliesportivo do município. Obras e instalações, no valor de R$30 mil. Fundo Municipal de Saúde, atenção primária, manutenção das atividades primárias de saúde, com recursos próprios, material de consumo, R$20 mil. Artigo 2º. Para a cobertura da dotação aberta no artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso a anulação parcial da seguinte dotação: Câmara Municipal, manutenção das atividades administrativas do Poder Legislativo, vencimento e vantagem fixas, pessoal civil, R$30 mil. Secretaria Municipal de Administração, Administração Geral, realização de geoprocessamento, equipamento material permanente, R$10 mil. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, Esporte e Lazer, aquisição de imóveis e equipamentos destinados à prática esportiva e de lazer, com outros recursos, equipamento e material permanente, R$10 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua aplicação, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal de Jerônimo Monteiro, em 12 de novembro de 2012. Francisco Alcemir Rosseto, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 37. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no vigente orçamento, no valor de R$ 36.457,30, tendo por objeto a complementação da dotação orçamentária, que forem suficientes para atender às necessidades das secretarias municipais. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras Públicas e Transporte. Administração Geral, manutenção das atividades da Sendur, vencimentos e vantagens fixas. Pessoal Civil, R$ 2.511,50. Secretaria Municipal de Educação, Fundeb, valorização do magistério, ensino fundamental, vencimentos e vantagens fixas. Pessoal Civil, R$ 14 mil. Secretaria Municipal de Administração, Administração Geral, manutenção das atividades da CEMAF,
Vencimento e vantagem fixa, pessoal civil, R$ 12.945,80. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Assistência Social. Vencimento e vantagem fixa, R$ 7.000. Artigo 2º. Para a cobertura da dotação aberta no artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso a anulação parcial da seguinte dotação. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Aquisição de veículos, equipamento e material permanente para a Sender. Equipamento e material permanente no valor de R$ 900. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte. Construção de portal da cidade, obras e instalações, R$ 1.000. Secretaria Municipal de Educação, recursos de convênio. Expansão e melhoria da rede física da educação. Ensino fundamental, obras e instalações, R$ 5.000. Equipamento e material permanente, R$ 5.000. Aquisição de imóveis, R$ 4.000. Secretaria Municipal de Administração. Aquisição de móveis, equipamentos em geral e veículos para a SEMARF. Equipamento e material permanente, R$ 12.945,80. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Assistência Social. Equipamento e material permanente, R$ 611,50. Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Aquisição de terreno para construir unidades habitacionais. Aquisição de imóveis, R$ 2.000. Construção de unidades habitacionais, obras e instalações, R$ 5.000. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua aplicação. Revogada disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal Jerônimo Monteiro, 14 de novembro de 2012. Francisco Alcemir Rosseto, Prefeito Municipal. Tribuna Livre. João Batista de Souza, brasileiro, residente nesta casa, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro na lei orgânica e no regimento interno desta Casa, requerer para a próxima reunião do dia 19 de novembro do corrente ano o uso da tribuna livre para falar sobre os 4 anos de acompanhamento ao Legislativo. Termos em que pede deferimento, Jerônimo Monteiro, 14 de novembro de 2012. João Batista de Souza, coordenador do Grupo GAL. Foi encaminhado o veto do prefeito referente ao projeto de lei número 4, 5 e 6, constantes no auto do processo, que fixa o subsídio mensal do prefeito, vice-prefeito e dos secretários para a legislatura 2013 e 2016. Um ofício da prefeitura solicitando a devolução do veto. Através do presente, venho solicitar de Vossa Excelência a devolução do veto do projeto de lei número 4, 5 e 6. Sem mais para o momento, atenciosamente, Francisco Alcemir Rosseto, no dia 21/8. No dia 21, o presidente da Câmara enviou um ofício ao prefeito, em atendimento ao ofício da prefeitura, estamos devolvendo o veto dos projetos de lei 4, 5 e 6, que foi encaminhado para esta Casa. Atenciosamente, Carlos Roberto Rodrigues Moreira, presidente da Câmara Municipal. Parecer de autoria das Comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento, com relação ao projeto de lei número 36, parecer pela aprovação. Parecer das Comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento, com relação ao projeto de lei número 32, parecer pela aprovação. Parecer de autoria das Comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento, com relação ao projeto de lei número 37, parecer pela aprovação. Convite. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jerônimo Monteiro convida seus associados a se fazerem presentes na Assembleia Geral Ordinária de Previsão Orçamentária para o ano de 2013, a ser realizada no dia 23 de novembro de 2012, na Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, em primeira convocação às 17 horas e em segunda, a última convocação às 17h30. Nesse dia, teremos também a participação de um dos representantes do Ministério da Previdência Social, INSS, falando dos interesses da categoria. Sua presença é indispensável e é de suma importância a participação dos sócios estar em dia para participarem dessa Assembleia, para podermos dar, então, encaminhamento aos trabalhos dessa entidade. E após a Assembleia, às 19 horas, teremos a realização do primeiro seminário Juventude e Educação do Campo, realizado pelos Juventude Rural do município. E às 21 horas, grandioso forró com banda Curtissom, no ginásio de esporte da Prefeitura, doado pelo nosso companheiro Zezé Galo. Desde já agradecemos a sua presença à diretoria. Jerônimo Monteiro, 10 de novembro.
Um ofício 26, da Associação de Moradores do Bairro Santa Clara, ao presidente da Associação da Comarca de Jerônimo Monteiro e vereadores. Essa associação vem apresentar e comunicar as providências tomadas de acordo com o anexo e procurar saber do secretário de Esporte e Educação quem colocou e de quem é a responsabilidade, se por acaso acontecer alguma coisa com as crianças que lá brincam. Atenciosamente, Associação de Moradores do Bairro Santa Clara. Da Associação de Moradores do Bairro Santa Clara ao senhor juiz do Ministério Público da Comarca de Jerônimo Monteiro. Vem, através deste ofício, solicitar a este órgão para que, dentro do possível, venha tomar as medidas cabíveis do assunto em pauta abaixo solicitado. No dia 5 de novembro de 2012, durante o dia, foi montado um parquinho na praça principal do bairro Santa Clara de Jerônimo Monteiro, sem o conhecimento da Associação de Moradores e a comunidade. Após os brinquedos serem montados, foi deixado no local sem nenhum indicativo de uso ou não. Itens necessários para um parquinho de diversão funcionar em uma comunidade afastada com aproximadamente 150 crianças e adolescentes. Itens que não foram cumpridos. 1. Quantidade e qualidade. 2. Terreno não preparado para a prática desse tipo de evento, pois quando chove a lama toma conta da área. 3. A área não foi isolada com grades de segurança. 4. Não foi designada uma pessoa para tomar conta. 5. Não há um lugar adequado para os responsáveis pelas crianças ficarem. 6. Animais como cachorro, cavalo, boi e barril de lixo próximo ao parquinho, com risco de doenças como micose e outras. 7. Muitas mães trabalham. 8. Carro, moto e bicicleta transitam livremente nas vias dessa praça. 9. Não há iluminação adequada. 10. Da necessidade de vistoria no local. Outro sim, participa a Vossa Senhoria que os itens acima citados combinado com o artigo 2º e o artigo 28 do Estatuto dessa associação. Observação. A diretoria da Associação de Moradores não se responsabilizará por qualquer fato que por acaso venha a ocorrer nas condições em que se encontra e foi montado este brinquedo. Atenciosamente, o presidente da Associação de Moradores do bairro Santa Clara de Jerônimo Monteiro. Gostaria de estar agradecendo a presença de todos e deixar registrada aqui a presença dos senhores vereadores eleitos para 2013, Zé Galo e Elias Brito. Muito obrigado pela presença. Presença do Paulinho aí também, presidente do PMN, e a todos que se faz presente aí, que tem nos acompanhado sempre nessas reuniões da Câmara. A gente, nesses 2 anos, que se finda daqui uns dias, a gente tem convidado, convidou sempre todos aqueles para fazer parte das nossas reuniões, mas poucos que se interessam por essa casa. Participam de outras formas, mas das reuniões são poucas pessoas. O Grupo GAL tem firmado com a gente aí, mas a população não gosta muito de vir a essa casa, não sei porquê. Eu gostaria de deixar aqui também um convite, reunião de pequenos agricultores com a SEASA Sul, referente a comercializações dos alimentos produzidos em nosso município. Dia 21/11, quarta-feira, às 15 horas, na Naditec. Você que está aqui, convide outras pessoas para estar participando. Principalmente os pequenos agricultores, que é importante para o nosso município. Passo a palavra ao senhor João Batista de Souza, coordenador do Grupo GAL. Senhor João, o senhor tem 10 minutos, mas se precisar, estamos à disposição. Fique à vontade. Quero desejar o meu boa noite ao senhor presidente da Câmara, Betita, a todos os vereadores, à secretária Elisângela, ao moço ali cujo nome eu não sei, que também está sempre dando uma força aqui no som. Moisés. E a todos os meus companheiros do Grupo GAL, que hoje estão quase todos aqui, está faltando, me parece, só o Manuel. E todos os demais assistentes que estão aqui presentes.
também aos vereadores Elias Brito e Zezé Galo, que atenderam o meu convite por escrito, porque eu fiz um convite por escrito, um ofício para cada um dos vereadores novos e também alguns que foram reeleitos. Eu inicio a minha fala agradecendo a Deus e a esta Câmara pela oportunidade de usar esta tribuna para fazer algumas colocações referente aos 4 anos que o Grupo GAL vem acompanhando o Legislativo. Nesses 4 anos que o Grupo GAL vem acompanhando, nós estivemos presentes em todas as sessões ordinárias, mesmo que em algumas vezes em número reduzido por motivos particulares. E colocamos no papel, ou seja, o tão conhecido boletim informativo, os assuntos aqui tratados para o conhecimento da população. Fico feliz em encontrar as pessoas que elogiam o nosso trabalho e que me dão forças para eu não parar, porque já tive várias vezes vontade de parar. Embora eu tenha muita dificuldade, tanto na parte técnica, como na patrocinadora, que é a mais difícil. Mas se Deus me ajudar, com o apoio do comércio local, continuaremos nosso trabalho. Nestes 4 anos, notamos que houve bom entendimento entre os 9 vereadores. As sessões ocorreram tranquilas, embora os projetos do Estatuto dos Servidores e dos Cargos e Salários demoraram muito para serem aprovados, e não sabemos se os funcionários ficaram satisfeitos ou não com as mudanças. Foram feitos mais de 300 requerimentos dos vereadores para o senhor prefeito, alguns até em caráter de urgência para serem atendidos. Mas não ouvimos nenhum vereador agradecer por ter sido atendido. Os ofícios também, segundo o senhor presidente, poucos foram respondidos. Nesse sentido, nós achamos que seria melhor, ao invés do vereador fazer requerimentos e ofícios, levar diretamente ao prefeito, e agora futuramente à vice-prefeita, ou secretários, as reivindicações do povo e depois usar a tribuna para falar do assunto com resposta positiva ou não. Se o vereador não tem o dom da palavra ou não gosta de falar em público, pode fazer por escrito e entregar para nós, que publicaremos no próximo boletim. Temos as várias secretarias que compõem a administração, ou que vão compor a administração 2013 a 2016, as quais deverão ser acompanhadas pelos vereadores em contato direto com os secretários, checando verbas recebidas e sua utilização, reclamações por falta de infraestrutura e outras coisas mais. Se assim for, nós teremos um município bem monitorado e com os pés no chão, e o vereador terá resposta imediata para dar sobre o assunto referente aos questionamentos da população. Achamos que dá mais resultado do que fazer requerimentos e ofícios, embora os mesmos sejam documentos para mostrar aos interessados e para fazer cobrança pelo não atendimento. Manter um contato sempre que necessário com a vice-prefeita, se me permite. Eu já conversei com a senhora aquele dia, por isso que eu estou usando o seu nome. Com a vice-prefeita Aparecida, que por ter sido vereadora por 24 anos, certamente não deixará de atendê-los, porque ela sabe perfeitamente o quanto é desagradável
um vereador precisar de uma resposta ou uma informação e não ter no momento certo. Outro ponto que consideramos, que eu falo consideramos porque o nosso grupo, o Grupo GAL, ele não somente vem aqui 2 vezes por mês, mas nós nos reunimos uma vez por mês para nós tratarmos dos vários assuntos que ocorrem aqui e os que também não ocorrem aqui, para a gente tomar conhecimento e depois poder vir e falar. Então, nós consideramos nesses 4 anos como um ponto negativo, é o atraso para começar as sessões. O mínimo que um vereador pode fazer pelo município é chegar na hora certa e o presidente deveria aguardar 5 minutos e iniciar a sessão com quem estiver presente. Aliás, o artigo 149 do Regimento Interno da Câmara diz: começar às 19 horas e terminar às 22 horas. Questionamos também assinar uma ata da qual não participou da sessão. Isto tem ocorrido com muita frequência. Uma vez, numa reunião na comunidade de Santo Antônio, eu fiz esse tipo de questionamento e o presidente Betita disse que os vereadores assinam concordando com a ata. Porém, achamos estranho concordar com um assunto do qual não estava presente. Também achamos que no ato da leitura da ata, os vereadores devem prestar atenção, não só para fazer algumas correções, e também em consideração a quem está lendo, no caso, as secretárias. O artigo 161 do Regimento Interno diz que 48 horas antes da sessão, a ata fica à disposição dos vereadores para verificação. No dia da sessão, o presidente coloca em discussão e, não sendo retificada ou impugnada, será aprovada independente de votação. Li também na lei orgânica, essa lei orgânica nova, que o vereador que tiver 1/3 de faltas nas sessões ordinárias perderá o cargo. Este artigo deverá ser melhor redigido quando for feito o novo regimento interno da Câmara, explicando se é 1/3 de 1 ano ou de 2 anos. E falando ainda sobre faltas, eu não gosto de falar de uma pessoa quando ela não está presente. Mas eu vou ser obrigado a falar, e eu dou direito a ela de, na próxima sessão, dela até fazer menção ao assunto. O vereador Degenil foi o que mais faltou durante todos esses 4 anos. Teve mais faltas de vereadores também, mas nem tanto quanto ele teve. Eu sei que ele teve um momento que ficou doente, que foi operado, mas independente disso, eu acho que ele estourou em faltas aqui. Outro assunto é sobre a aprovação de verbas que vêm nos projetos do Executivo. Vocês vão aprovar valores diversos, desde o mais pequeno até os maiores. É dever dos vereadores acompanharem o uso destas verbas e, se não está havendo superfaturamento, licitações duvidosas ou porque só uma empresa é a ganhadora. Não se trata de desconfiança, trata-se de transparência e de aplicação de serviços de competência da Câmara. Eu já estive outras vezes aqui, usando esta tribuna, e falei de verbas aprovadas pelos senhores e o seu uso. Uma obtive resposta, mas a outra sobre os royalties do petróleo ainda está no ar. Porque parte desta verba, que foi mais ou menos de R$2.600.000, foi usada em obras nem tanto necessárias, como calçamentos de ruas, mas a limpeza do córrego Cristal, muitas vezes debatido aqui nessa tribuna por vários vereadores.
e o muro de arrimo da rua de cima, que abrange 4 casas que estão em perigo. Até hoje só são no papel. Os senhores e todos os funcionários públicos ganham do povo para trabalhar para o povo, com transparência e honestidade. Trabalho tem bastante. É só querer e ter boa vontade. Na atual lei orgânica, que eu li da primeira à última folha, tem deveres e obrigações tanto para prefeito como para vereadores. E nós do GAL iremos pedir em ofício para que sejam cumpridas. A lei orgânica e o regimento interno são 2 livros. O regimento interno é esse aqui, por enquanto. A lei orgânica, por enquanto, também é essa, mas vai ser aprovada hoje, a nova. São 2 livros que deverão ser lidos pelos senhores e aplicá-los no dia a dia. O que não pode haver é assistencialismo, ou seja, legislar em causa própria ou para uma minoria de pessoas. Os vereadores precisam fazer projetos e leis que visem beneficiar toda a população e que ajudem a melhorar os sistemas já existentes, como o de transporte de usuários carentes para consultas e exames médicos, seja cachoeiro, seja onde for. E eu nunca fui contra ninguém ajudar as pessoas. Eu acho que quem que pode ajudar as pessoas carentes, devem de ajudar, porque isso é coisa que nós estamos colaborando para o bem-estar da pessoa carente, que precisa muitas vezes de uma ajuda. Mas ajudar aqueles que realmente precisam, independente de onde eles moram. Seja aqui em Gerônimo Monteiro, seja em Rive, seja em Pacotuba, que são 2 municípios cujas pessoas não votam aqui. Porque se nós ficarmos escolhendo as pessoas para ajudar, então está havendo aí uma ajuda com algumas segundas intenções. É assim que nós vemos o tipo de ajuda que ultimamente vem sendo feito de uma maneira geral. Não estou falando de Gerônimo Monteiro, mas estou falando baseado em todos os demais municípios. E conversando com a senhora Lúcia, secretária de Saúde, a mesma disse-me, pouco antes da eleição, entrou com um pedido de aprovação para a compra de 3 veículos para a Secretaria de Saúde, para suprir justamente essa carência que eu acabei de falar, que é de dar atendimento às pessoas que necessitam de condução para exames. E com dotação orçamentária própria da Secretaria. E soube que esta Câmara não votou ou não recebeu do Executivo. Então eu gostaria de, no final da minha fala, que fosse explicado melhor a esse respeito. Também gostaria de dizer... Senhor João, sim. eu só gostaria que o senhor final repetisse o que o senhor falou sobre isso aí, sobre Eu conversando com a Lúcia, secretária de Saúde, a mesma disse-me que pouco antes da eleição, enviou um pedido de aprovação para a compra de 3 veículos para a Secretaria de Saúde, enviou para o Executivo, para suprir a carência desses transportes aí de pessoas carentes para exames, com dotação orçamentária própria da Secretaria de Saúde. E soube que esta Câmara não votou ou não recebeu do Executivo para votar. Então eu gostaria que no final da minha fala, que já está no final, para que vocês pudessem explicar melhor. E também queria dizer aos senhores que, com a ajuda do GAL, a Juliana, que agora também está fazendo parte do nosso grupo, juntamente com a Vilma Campos também, está vindo pela primeira vez, está fazendo parte do nosso grupo. A Juliana tirou 4 nomes aqui de firmas que fazem curso para vereadores online.
e que eu gostaria, depois de terminar, eu vou distribuir um endereço para cada um de vocês, e os que não vierem, eu vou entregar também, porque nós achamos que seria de bom alvitre que vocês fizessem esse curso, porque eu digo para vocês, é uma ajuda, porque o melhor curso mesmo chama-se a Escola da Vida. É aquela escola que o dia a dia que nós vamos trabalhar, que nós vamos estar juntos, o vereador Aparecido sabe muito bem disso, o vereador Celso Zucoloto sabe muito bem disso, que ele tem muito tempo aqui, mesma coisa também o vereador Rubens Binotti, que são pessoas que já passaram por esse tipo de escola, que a escola da vida é o dia a dia que vocês estão trabalhando, que vocês estão junto com o povo, que vocês estão vendo as reivindicações, estão vendo os prós e os contras. Então essa é a melhor escola que tem. Mas isso aqui é um subsídio para que vocês tenham um conhecimento melhor na vida que vocês vão assumir daqui para frente. Então eu encerro aqui as minhas palavras. Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Eu, em nome do Grupo GAL, agradecemos a paciência que vocês tiveram conosco durante esses 4 anos. Nós vamos estar firmes mais nesses outros 4 anos também, se Deus assim o permitir, que dá vida e saúde para mim. Eu estarei sempre junto com o meu grupo, comparecendo aqui nas sessões. Nós não somos um grupo que exigimos nada dos vereadores, nós não somos exigentes, nós apenas somos pessoas que temos uma visão daquilo que está acontecendo e vimos aqui, damos sugestões. São sugestões que nós estamos dando. Nós não estamos aqui obrigando ninguém a fazer nada. Se vocês acharem que nossa sugestão foi boa, vocês então acatam. Se não foi boa, vocês têm uma sugestão melhor do que a nossa, que bom que vocês vão fazer essa que seja melhor do que a nossa. Muito obrigado por ter me atendido. Sr. João, eu gostaria de começar a falar sobre... Primeiro ponto é sobre a questão do horário. Eu sou vereador que não faltei a nenhuma sessão nesses 4 anos que eu estou completando aqui. Nenhuma sessão eu faltei. E no meu período de presidente dessa casa, nunca cheguei aqui 10 ou 15 para 7. Sempre cheguei 18h30, 30 minutos antes ou 1 hora antes para a gente estar elaborando algumas matérias, acertando as coisas para começar a reunião. Eu quero dizer ao senhor que para se começar uma reunião nessa casa, tem que ter quórum. Eu posso estar aqui às 19 horas. Se estiver sozinho, não posso começar uma reunião. Eu só posso começar uma reunião aqui a partir do momento que der quórum. O que é quórum? É ter mais da metade. Então, eu quero dizer para o senhor tem nos acompanhado e tem visto o meu trabalho. Eu jamais gostaria de estar começando realmente uma reunião depois de 19 horas. O horário tem que ser cumprido. Eu sempre gostei desse tipo de coisa, cumprir com o horário. Mas gostaria de dizer para o senhor que tem essa idas e vindas que acontecem. Alguns vereadores não comparecem, outros atrasam um pouquinho, então você tem que ter tolerância. Eu até gostaria de dizer que nessa lei orgânica deveria ter a tolerância, que não tem. Aí uma emenda que eu acho legal de colocar, é o primeiro ponto. 5 minutos é pouco, senhor. Eu gostaria, teria que ser 15 ou 20 minutos na lei orgânica. Outra pergunta que eu queria dizer para o senhor é sobre a lei orgânica. O senhor leu, o que o senhor está achando? Que há uma necessidade dessa mudança? Não há? O que o Grupo GAL, já que houve, que foi passada uma cópia para o Grupo GAL, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. A lei orgânica, eu li, como eu disse aqui na minha fala, da primeira até a última folha, fiz uma porção de sugestões também, que igual eu falei para vocês, a respeito de vários itens que tem. E algumas correções foi erro de português, mas isso daí já é coisa que é de digitação, E em outros lugares eu fiz uma porção de sugestões nossa, que a gente depois vai fazer ofício para a Câmara, para que os vereadores possam ler e cumprir aquilo. Algumas coisas se referem à Câmara, outras coisas se referem diretamente ao Executivo. O que for do Executivo, nós vamos fazer para o Executivo. O que for da Câmara, nós vamos fazer para a Câmara. Mas ainda nós achamos o seguinte, que essa lei orgânica, ela deveria ser mais direcionada ao nosso município. Então eu não sei de onde que ela foi tirada, se ela foi tirada de algum município próximo a nós, ou se foi tirada de internet. Como que ela surgiu, eu não sei.
mas deveria de ser mais assim acompanhada por mais tempo assim. Se o GAL pudesse reunir mais gente, mais comunidades, para a gente ler, estudar melhor, cada um desse mais sugestões, para que se fizesse uma coisa voltada para o município. É só esse ponto que a gente achava que poderia ser melhorado nesse ponto aí. Quanto ao projeto que o senhor disse aí, que a secretária de Saúde, né, disse que veio, segundo a informação, nós não temos, esse projeto não subiu para a Câmara. Né, para compra de carro, veículos, para a saúde, que o senhor está perguntando aí, né, isso não chegou aqui. Até porque, né, eu já esclareci isso aqui, todos os projetos que subiu aqui até hoje, nós não, de maneira nenhuma, rejeitamos nada que foi, né, Aparecida, companheiros vereadores, não foi rejeitado nenhum projeto que veio do Executivo aqui. É sobre o horário, veja bem, é que cada vereador, como são 2 sessões só por semana, então, nós achamos que o vereador deveria, esse dia é sagrado para vir aqui. E se tem um horário para cumprir, então eu sei que todos nós temos problemas na vida, eu também tenho. Pode ocorrer de chegar aí uns 10 ou 15 minutos atrasado, mas ele chegando atrasado, ele não tem direito de entrar depois que começa? Tem direito? Então tem. Senhor João, o senhor não está entendendo. A questão minha de começar a reunião não é a questão de chegar ou não chegar. Eu tenho que ter a maioria. A maioria seria o quê? 5 vereadores. Se tiver 3 ou 4, a gente não consegue. É uma questão de quórum. Entendeu? É isso que eu gostaria que o senhor entendesse. Se tiver quórum, não tem problema, posso começar a reunião. Se nós estivermos aqui em 5 vereadores, isso não vai ser eu, o próximo presidente, ele vai continuar tendo esse problema. Enquanto não tiver quórum, ele não começa a reunião. Ele não tem como começar. Como é que vai começar uma reunião? Mas aí é uma questão, então, já de cada vereador. É uma questão de cumprir. É uma questão de cumprir. De cumprir o horário. Aí é a questão pessoal, né, do vereador. Eu não posso estar aqui começando uma reunião com 2 ou 3 vereadores. Tá bom. Então, eu fico aqui à disposição dos demais vereadores para... E fica à disposição dos vereadores aí, quiserem fazer alguma... Ninguém vai comentar nada, então, senhor João, nós agradecemos mais uma vez a presença do senhor. O senhor fica à vontade, né? Queremos agradecer ao senhor pela, né, aquilo que o senhor tem feito no Grupo GAL. Eu estou sempre agradecendo o Grupo GAL, porque se o Grupo GAL não estivesse aqui, eu acho que a gente teria aí 2 ou 3 pessoas nos assistir. Espero que nos próximos anos as coisas vão, pelo menos convidar as pessoas, nós estamos convidando. Às vezes, né, o próximo presidente aí tem uma outra forma aí de estar chamando mais o público para estar participando de nossas reuniões, porque o carro não está convencendo as pessoas de vir às reuniões, não. Passando ao pequeno expediente da sessão, algum vereador inscrito? Passando ao grande expediente da sessão, passa a franquear as palavras, vereador inscrito. Maria Aparecida Gires Dias, com a palavra. Aparecida, nós vamos te dar 15 minutos hoje, né? Eu não vou usar todos eles, não. Vou usar menos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, demais vereadores que compõem a mesa, colegas do plenário, secretária, os nossos fotógrafos e controlador de som, muito obrigado. E gostaria também de estar cumprimentando aí o Grupo GAL e a todos os senhores que se fazem presente, presidente de associação, funcionários, vereadores eleitos, presidente do PMN, a todos que aqui se encontram nessa noite. Eu gostaria de estar fazendo aqui uma menção para o senhor João, que a gente às vezes sempre chega em cima das 7 horas, 5 para as 7, mas às vezes na secretaria da casa encontra-se alguma coisa mais polêmica
Então, vai ter-se uma conferenciazinha, junto, é a hora que encontra todo mundo, e por isso, muitas das vezes, atrasa um pouquinho mais a sessão, que até mesmo a lei, ela diz que tem de 5 a 15 minutos, parece, 5 ou 10 minutos de tolerância. A própria lei reserva esse direito. Não que a gente esteja se oportunizando disso aí, mas é devido, às vezes, a gente tem alguma coisa para se entender juntamente com o grupo, que a gente acaba, às vezes, atrasando um pouquinho mais. Porque, e todos nós sabemos que isso é Brasil. Que bom se todo mundo cumprisse o horário. O senhor tem razão, que a melhor coisa que tem é começar tudo em cima da hora marcada. Mas dificilmente as coisas acontecem desse jeito. Teremos que nos aperfeiçoar para que isso aconteça, porque isso é importante. Realmente, eu acho que é muito importante. E a questão dos projetos que o vereador tem que fazer, a gente também sabe que o vereador tem limitações. Ele não pode estar fazendo um projeto da qual ele ordena a despesa para o erário público. Ele pode estar fazendo um anteprojeto. Que isso consta-se mais ou menos, tipo, eu faço um requerimento. Quando chega lá embaixo, que é interessante, que o prefeito acha que aquilo é interessante, ele se manifesta, ele faz o projeto. Porque o projeto que vai surtir gastos, o vereador não tem o direito de mandar gasto para o prefeito. Ele é que manda para a Casa de Leis para que possa ser aprovado. Isso está na lei. Nós não temos condições de, por exemplo, eu peço um requerimento para fazer uma ponte. Digamos lá, a ponte vai custar 50 mil reais. Mas eu não posso estipular. Eu tenho que fazer o pedido da ponte e ele faz o projeto e ele manda para que a gente aprove. Porque isso aí é somente da alçada do prefeito. A questão do gasto com o dinheiro público. Nós aprovamos. Como também ele não pode fazer nada, gastar o dinheiro sem que a Câmara tome o conhecimento. São duas coisas que uma coisa tem que andar junto com a outra. E cada um com o seu poder, com o seu direito de estar pronunciando. Então, muitas das vezes, é assim que acontece. Por exemplo, chega para mim e me fala, mas para constar, senão não tem nada para constar aqui na casa que o vereador pediu. Continua-se os requerimentos, porque se faz necessário. E quando necessário, quando o prefeito entende que aquilo é de suma importância para o município, ele vai fazer o projeto, porque o que nós podemos fazer é o anteprojeto. Então, por isso que segue assim, porque nós temos um regimento interno e uma lei orgânica que nos ordena e que nos coordena o nosso trabalho. Outra coisa que eu queria também dizer, que a lei orgânica, ela não está sendo elaborada uma lei orgânica. Ela já foi elaborada. Hoje, o que ela tem, ela sofre algumas alterações. Como já foi feito no mandato do seu Ari de Oliveira Porto, foram feitas emendas. Houve algumas correções, então foram feitas novas cartilhas para que pudesse distribuir com a sociedade, porque teve algumas mudanças na lei. E hoje, parece-me que é a mesma coisa, não é, senhor presidente? É uma mudança na lei. Então, não é uma lei orgânica. A lei elaborada é desde o início. E eu participei
da elaboração desta lei, porque há 22 anos atrás, parece, 21, 22, 23, por aí. 22, exatamente. Então, eu já era vereadora e eu participei. Essa sim, essa foi discutida em comunidade, com parceria, visitamos comunidade por comunidade, pegamos ideias, pareceres de pessoas que queriam participar e dar suas opiniões. Naquela época, não existia ainda nem internet para que se copiasse de internet. Foi feito, elaborada, juntamente com pessoas jurídicas, da qual os assessores nos assessoraram. E não engano para o senhor, que muita coisa um município pegava com o outro. Isso aconteceu. Muqui pegou com a gente, nós pegamos com Guaçuí, Alegre pegou aqui, houve essa troca de coisas que enquadrava dentro da nossa realidade. Porque tinha muitos artigos que não enquadrava. De Alegre não enquadrava com o da gente. De Guaçuí não enquadrava. Então, ali também já sofria mudança. Mas ali era discutido com a população. Assim foi elaborada a lei. Mas aí ela foi elaborada por completo. E hoje, ela apenas é uma mudança de alguns artigos. É uma correção de alguns artigos que já estão muito velhos, estão deixando já até a desejar, porque a lei maior, que é a lei federal, também já foi corrigida por várias vezes. Então, ela vem de encontro com a nossa lei. Por isso é que nós também precisamos de fazer alguma correção. Mas dado a questão de emendas, não de uma nova lei. Por isso que a gente não foi aberto ao público, nada que o público não possa participar, porque ele pode participar, ele pode dar opinião, bem-vinda a opinião do Grupo GAL e de quem mais quiser sugerir. Só que hoje é diferente, é uma emenda, não é a elaboração da lei. Nós temos que explicar direitinho, porque senão alguém pode pensar que os vereadores de Jerônimo Monteiro estão fazendo uma lei orgânica sem a opinião popular. Não é isso, não. É uma mudança de alguns artigos na lei, porque a lei já está pronta. Agora, mudar os artigos são necessários, como a federal, a estadual, todas elas já sofreram essas mudanças. Então, por isso que nós também temos que mudar algum artigo da nossa lei. Isso aí eu gostaria de deixar claro para que os senhores pudessem estar entendendo de que a gente não está fazendo nada de contra a população e nem nada de contra a lei, né? E eu também, seu João, gostaria até pelas palavras que o senhor mencionou aqui na tribuna, eu quero até muito agradecer o senhor, porque se o senhor não viesse aqui falar para nós, talvez essa culpa ia cair em cima da gente. Por isso que a gente tem que observar muito bem o que as pessoas estão falando. Quando o senhor disse que a secretária de saúde disse para o senhor que mandou um projeto para cá para comprar 3 carros e a Câmara votou contra. A Câmara de Vereador de Jerônimo Monteiro nunca, na presidência de seu Celso Zuculoto, na presidência de seu Carlos Alberto, quando eu presidi, quando os demais presidiram, nunca votamos nada contra daquilo que viesse beneficiar o público e o povo. E jamais nós votaríamos contra comprar 3 carros para a saúde. Isso aí ela está mal informada. Porque seu presidente
chegou nesta casa e o senhor guardou, tem certeza que não é do seu feitio. Aqui não chegou, velho. Com certeza não chegou, porque quando chega, vai direto para as comissões e vão dar parecer, e acredito que sejam todos eles favoráveis. Pois é, seu João, eu gostaria que o Grupo GAL, ao elaborar esse jornalzinho, ele tivesse colocando essa situação. Porque para a população, o senhor poderá colocar lá o que ela disse, que a Câmara não votou para comprar os 3 carros. Mas é uma inverdade, porque isso não chegou às nossas mãos. Eu não sei aonde ele parou. Se ele saiu da secretaria, se ele chegou até o gabinete, nós não sabemos. Eu tenho certeza que vereador nenhum aqui tem conhecimento disso. Eu até faço uma pergunta aos vereadores que se encontram. Quem de vocês tem conhecimento disso? Seu Rubens tem conhecimento? Ele já disse que não. Fabiano? Luiz? Janaldo? Para o senhor ver, nós não temos nem conhecimento desse projeto. Nem eu que trabalho na secretaria tenho conhecimento disso não. Pois é, então a gente fica triste, sabe por quê? Porque é assim, meu povo, que a imagem do vereador é denegrida. É assim, meu povo, que o povo diz que o vereador trabalha contra. E aqui nesta casa, nunca veio um projeto do seu prefeito pedindo as coisas que não fosse aprovado. Pode até dar uma parada para analisar, porque é a fiscalização que vocês dizem. Nós temos que sentar, analisar para quê, por quê, para onde, da onde. Às vezes ele chega hoje, tem que olhar realmente. Esse é o papel do vereador. Mas ele não deixa de votar, porque jamais nós aqui atravancamos trabalho de prefeito. O senhor pode ter certeza que nunca deixamos de votar uma verba que fosse para beneficiar o município, que fosse para comprar veículos, o que viesse para ser votado. Nunca se votou contra. Então a gente fica triste, porque são desses assuntos que saem que a gente, às vezes, leva o nome de ruim, que deixou de aprovar, que deixou de fazer, que o vereador é culpado, que não pagou o funcionário porque o vereador não votou. É tudo mentira. Só eu posso dizer para vocês, falo para vocês de cadeira e de pé no chão. Isso nunca existiu aqui. Aqui nunca ninguém atravancou trabalho de prefeito. Nunca. Então, eu gostaria que isso estivesse, né, sendo colocado no jornal, que os vereadores da Câmara Municipal de Jardim Monteiro desconhecem esse projeto, que ele nem sequer chegou à secretaria da casa. Porque uma palavra dessa coloca o povo contra nós. Porque, com certeza, se eu também soubesse que os vereadores, digamos, eu não sou vereadora, que eu soubesse que o vereador deixou de votar numa verba para comprar 3 carros para beneficiar a população, que nós sabemos que hoje a demanda é muito grande, então precisa de condução para levar esse povo para Cachoeiro, para Vitória, para Aguaçuí, para todos os lugares. Eu ficaria muito triste, decepcionada, como vocês também ficam. Eu também ficaria. Só que, mediante uma verdade. Agora, mediante a mentira, não. E eu costumo dizer, seu João, que a mentira só vale enquanto a verdade não chega. Até hoje poderia vocês ter essa dúvida. Deixaram de votar para comprar 3 veículos para transportar o povo. Mas isto não aconteceu. Porque se isso tivesse chegado aqui, tinha sido comprado os 3 veículos. Então, esse esclarecimento eu quero deixar bem claro para vocês. E outra coisa que eu quero também deixar bem claro aqui. Eu nunca deixei de ajudar quem quer que seja. Se for de Jerônimo Monteiro, se for de Alegre, se for de Cachoeiro, se for de Pacotuba, as pessoas que chegam pedindo ajuda,
eu lá estou ajudando. Eu participei de uma formatura no sábado, enquanto lá tinha um requinte de um buffet muito chique, que lá estava servindo, e quando uma senhora passava para lá e passava para cá, e me observava. E foi até que ela chegou na minha mesa. A senhora é a dona Aparecida? Falei, sou. Meus parabéns que a senhora ganhou, porque a senhora merece. Falei, obrigado. Porque a senhora já me ajudou, e me ajudou muito. Eu toda a vida morei em Coutinho, hoje moro em Cachoeiro, e tenho sociedade nesse buffet. Mas a senhora me levou para operar 2 vezes. Falei, que ótimo, que bom. Isto aqui, eu só estou contando esse caso para dar um exemplo de quando o senhor disse que a gente tem que ajudar a todos. E eu nunca fiz diferença se fosse daqui ou dali. Todo mundo que me procura, eu não quero saber de onde veio e para onde vai. Se estiver precisando, eu vou ajudar. E vejo meus colegas aqui, tem um colega aqui que ajuda todo mundo, que eu sei também. Então, eu quero dizer que essas coisas, para nós temos assim uma consciência tranquila, e hoje a gente até pede que nós temos um exemplo, né, muito bom para passar para os nossos vereadores que vão se empossar, se Deus quiser, e que eles sigam esse ritmo, que eles façam o que a gente vem fazendo, ajudando a todos. Porque antes de nós ser vereadores, nós somos seres humanos. E o que Deus pede, que a gente faça o bem e não olhe a quem. E eu vivo este ditado. E eu gostaria também de encerrar aqui minhas palavras, dizendo que uma satisfação imensa, senhor presidente, que hoje é o dia da bandeira, né? Não poderíamos deixar de também... Antes de você encerrar, eu queria uma parte. Pode continuar, mas antes de encerrar, eu queria uma parte da sua fala. Não poderia deixar de mencionar aqui, pelo dia da bandeira. Tem a parte, senhor vereador. Né, com relação aonde na fala aí do coordenador do Grupo GAL, o senhor João, ele fala com relação a pessoas, né, que os vereadores, para não fazer parte de paternalismo, né, atender pessoas com carros, né, à disposição na área da saúde. Eu sou um vereador que sou muito solicitado nessa área, não nego para ninguém, pessoas que realmente precisam, né? Então, várias pessoas que me procuram, né? Pessoas que realmente precisam, pessoas que, às vezes, né, consulta de especialidade, é só fora do município, né? Não é dentro do município, e quando chega a consulta, dificilmente, é muito difícil conseguir o carro da saúde para atender. E, às vezes, é pessoas que não têm condições de estar pagando uma passagem para ir até Cachoeiro, né? E procura a gente, e quase todo dia eu estou indo em Cachoeiro atendendo pessoas nessa área. E pessoas que procuram um carro na saúde e não encontram, porque a gente sabe que a carência é grande e os carros da saúde não dão conta, né? Não estou criticando. Inclusive, eu já atendi semana passada, a secretária da Ação Social, a Inês, me ligou, né, que ela estava precisando levar uma criança da casa de passagem, né, e os carros dela estavam ocupados e não tinha como atender. Eu atendi. Amanhã, 8h30, 8h30, eu vou estar lá na casa de Amparo, pegando uma senhora para levar em Cachoeiro, porque ligaram para mim que não conseguiram o carro da prefeitura. E ligaram para mim. Como que eu deixo de atender? Entendeu? A senhora. Como que eu deixo de atender? Então, às vezes, eu sei que não é a função exclusiva do vereador, mas é a função do ser humano em atender as pessoas que realmente precisam, né? Então, isso é um atendimento que a gente faz, né? Várias pessoas, gestante. Hoje nós temos um problema sério com gestante no Jerônimo Monteiro, na qual eu já fiz requerimento a essa casa, junto com o prefeito, para estar adequando. Nós temos um pré-natal bem acompanhado, mas na hora de ganhar o neném, né, a pessoa passa mal, vai para o hospital leva para Cachoeiro, e depois para lá, aonde nasce o neném, não tem ninguém para trazer de volta.
E às vezes família que não tem condições de estar levando um carro para buscar, né? Porque o carro da saúde não atende, que às vezes é um domingo, feriado, final de semana. Então vai procurar o vereador. Como que o vereador deixa a pé lá em Cachoeiro ou em outro município e não vai acolher uma família carente? Né? São situações que a gente depara, né, de cortar o coração. Que a gente vai lá, pega a família, coloca no carro, traz e às vezes coloca dentro de casa, não tem ninguém esperando da família, pessoas, situações carentes, né, que você ainda é às vezes obrigado a comprar leite, comprar um mantimento, colocar dentro de casa, porque passa necessidade. Porque no nosso município nós não temos pessoas que passam fome, mas que passam necessidade nós temos muito, porque eu ando de casa em casa, né? E moro aonde mais atendo a população, num dos bairros, talvez seja o mais carente de Jerônimo Monteiro, que é um pessoal que às vezes precisa de uma certa atenção. E às vezes a gente dá atenção, né? E nem é em torno de voto, nem é em segundas intenções, como o presidente do GAL falou. Né? Porque o voto, isso é a consciência da pessoa que manda. Né? Eu jamais atendi uma pessoa que falei com ela, você tem a obrigação de votar em mim. Nunca. Entendeu? Então são certas situações que a gente fica de casa em casa, né? que às vezes é de cortar o coração. Né? Então certas situações, porque na verdade... se tivesse aí o município com carro suficiente para estar atendendo a população, eu deixaria meu carro dentro de casa, guardadinho lá. Não é porque eu quero fazer isso. Porque às vezes a gente é solicitado e às vezes não tem como você falar que não. E falo para todo mundo sabe, que eu só não estou atendendo uma pessoa quando eu estou atendendo outra. Né? Não sou um vereador que fico de braços cruzados. E procuro também, meus companheiros sabem disso, que eu procuro estar analisando os projetos, tem as nossas funcionárias aí, que sempre eu estou vindo aqui na Câmara, né, olhando os projetos, analisando direitinho, procurando votar direitinho, fazendo os requerimentos, né, fazendo ofício. Né? A gente é muito procurado em certas situações que as pessoas, amigos da gente, deparam com as situações que não está funcionando, a gente bate em cima disso aí. Né? E muitas das vezes não somos atendidos, né? Na qual o Sr. João fala aí, o requerimento que não são agradecidos, que às vezes são requerimentos que não são agradecidos. Não sei se o que ele quis dizer se não são agradecidos. Não são agradecidos porque às vezes não são atendidos. Né? E muitas das vezes os requerimentos que a gente faz para o prefeito, né, vai lá para baixo, às vezes é até executado o requerimento que a gente faz. Mas não é executado voltado para o vereador. Nunca que eu fiz um requerimento nesses 4 anos que está se findando, para mandasse para o prefeito, que ele falasse comigo, vereador, tal, o requerimento que você fez, número tal, vai ser atendido. Né? Nós vamos atender o seu requerimento. Nunca. Às vezes tem alguns requerimentos que eu fiz que foi atendido, mas foi atendido porque havia necessidade de ser atendido, não porque o vereador pediu. Né? Então... não tem como agradecer um requerimento que não foi atendido em nome do vereador. Né? Então fica aí as minhas palavras. Então esse pessoal que a gente atende aí na área da saúde, em outras áreas também, às vezes é realmente pessoas que precisam. Tá? Porque eu tenho andado de casa em casa e a gente depara com situações que é de cortar o coração. Então às vezes a gente atende muito pelo lado humano. Tenho a convicção que não é a função do vereador. Né? Na carta que o bispo mesmo mandou aí, que foi lida na Igreja Católica, né? Então aí é onde ele solicitou pessoas, né, que o povo votasse em pessoas que tivessem ligação com o povo. Né? E nós temos aí nossos vereadores, dos vereadores de municípios pequenos, são a maioria vereadores que é voltado para a população, né? Que faz um trabalho junto com a população. Né? Porque se o vereador, novos que estão chegando aí, que a gente está indo para o segundo pleito, se ele fizer um mandato não voltado para a população que mais necessita, no próximo pleito é difícil dele concorrer. Tá? Então, assim, às vezes não é fazendo paternalismo, às vezes atendendo a necessidade de alguém que precisa. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Pois é, vereador. Aí é que a gente coloca a situação e esclarece. A gente não faz paternalismo. A gente
socorre os necessitados, as pessoas que precisam. Bem como agora à tarde, já era 5 horas, eu e o vereador Genaldo, nós nos encontrávamos na Santa Casa, encontramos lá, e a gente estava lá socorrendo pessoas que são necessitadas. A gente não vê por esse lado. A gente atende, a gente não lembra nem que existe eleição. A gente atende a pessoas que precisam de ser atendidas. E a questão de legislar em causa própria, isso jamais, dentro dos meus 24 anos de mandato, eu fiz isso. Nunca, quando se discute um projeto aqui, como foi do plano de carreira e de tudo mais, pessoas dizem assim, mas vai fazer porque a filha dela está lá. Não, tem nada disso. Vai fazer o que é certo, porque eu não posso pensar na minha filha, eu tenho que pensar na população. Jamais eu, nesta casa, durante esses 24 anos, eu legislei em causa própria. Quero deixar aqui o meu exemplo para quem ficar e para quem chegar, se Deus quiser. E uma pergunta, senhor presidente, estou terminando que eu já passei dos 15 minutos. Eu gostaria de perguntar ao senhor se foi feito o pedido ao Ministério Público dessas contas de 2005 a 2008. Já passamos da doutora Daniele e ela está elaborando a forma de que forma vai ser feito esse ofício ao promotor, mas já foi autorizado a fazer, conforme a senhora tem visto o nosso pedido aí ao promotor. Está ótimo, senhor presidente. Muito obrigado. E muito obrigado a todos os senhores que nos prestigiam nessa noite. E uma boa noite a todos. Muito obrigado. Eu gostaria só, senhor João, de estar lembrando ainda daquele assunto do senhor, sobre a questão do muro, né? O muro a gente fica triste, né? Foi feito vários requerimentos, né? Até estava naquela planilha, né? Do ROD, que seria feito aquele muro de arrima ali, que pessoas necessitam muito daquele muro, vai acabar caindo nas casas lá e nesse mandato não foi feito. Sobre a questão de requerimento, eu quero até dizer que nós fizemos vários requerimentos, eu mesmo fiz um requerimento e foi até atendido. Um período da eleição foi atendido um requerimento que eu fiz no bairro Boa Esperança, que fosse feito um asfalto lá, e antes da eleição foi feito aquele requerimento. Só que você pode ir lá que o vereador Betita não aparece, mas o requerimento foi feito por esse vereador. Eu fiz o requerimento que fosse asfaltado o pedacinho subindo lá no bairro Boa Esperança, e a obra foi feita. Mas não chega como o requerimento do senhor vereador Betita. Isso jamais vai acontecer. Espero que os novos vereadores tenham mais oportunidade do que nós tivemos, né? Porque o que nós fizemos de vereador, o senhor falou 300, uma média de 300. Analisa como é que é 300, requerimentos e poucos foram atendidos. E eu gostaria até de estar parabenizando o seu pedido, porque ficou muito bom, que eu tive lá antes, a gente tinha que pular de uma pedra em cima da outra. E aquilo ficou muito bom, entendeu? Sim que foi na época da eleição, mas mesmo assim teve uma valia muito grande. Ficou bom demais. Parabéns. Parecido, a gente só fica triste porque pelo trabalho que a gente fez, mas as pessoas não gostam muito de estar divulgando aquilo que a gente faz. O vereador aqui, eu costumo dizer, e vou sair dessa casa dizendo, a gente costuma ser massacrado pelas pessoas que estão. Espero, por isso eu estou dizendo, os próximos vereadores não têm a mesma experiência que eu tive, porque você não tem oportunidade de estar atendendo, porque eu jamais pedi algo para a Betita, e jamais pedi algo para a minha família. Sempre que pedi para atender uma pessoa, para atender um bairro. É assim que trabalhei nessa casa e como vereador nesses 4 anos. E a gente ficava naquele gabinete, como mendigo de gabinete. Desculpa a expressão. Eu gostaria de franquear a palavra ao Celso Zucoloto.
Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui usando a tribuna. E gostaria de iniciar minhas palavras cumprimentando primeiro a mesa diretora, senhor presidente, demais vereadores, secretária, o vereador, se Deus nos permitir, vai ser empossado em janeiro, Elias Brito e o Zé Galo. Cumprimentar o Grupo GAL, qual cumprimento os demais. Gostaria aqui de iniciar minhas palavras falando aqui sobre o orçamento. Ora, essa Câmara vai votar para 2013, na qual, para mim, foi ter uma surpresa aqui, porque eu ainda não tinha visto o total. Deixa eu ver outras coisas, que até de ver o total. Na qual, o ano passado, nós votamos aqui 21 milhões. Foi o orçamento que nós votamos para 2012. E na qual, esse orçamento aqui para 2013, fixa a despesas em R$ 37.645.536 quase que o dobro do que foi votado no ano passado. Outra coisa que eu gostaria de falar, está aqui pedindo uma abertura de 50%, na qual as comissões já assinaram o parecer favorável, onde o senhor Sebastião Fossi, popular Batoque, nós estamos dando um cheque para ele todo assinado de 37 milhões. Ele não vai precisar dessa Câmara para nada, não. A Câmara vindoura. Porque quem tem um orçamento de 37 milhões, quase 38 milhões, com abertura de 50%, a Câmara só vai aqui vir mesmo para votar os projetos, porque ele já vai... Muito pouco vai precisar da Câmara, porque já tem abertura de 50%. Isso não é a primeira vez não que nós vamos fazer isso, não. O Francisco, no início, primeiro ano dele também, foi dado uma abertura de 50%. Depois, nós demos 1%. Mas o certo é a Câmara ter o controle disso que está aqui. É aquilo que o senhor João acabou de falar aqui nessa tribuna. Enquanto nós, vereadores, continuar dando viagem em Cachoeiro, viagem em Vitória, viagem ali, viagem aqui, vereador não vai fiscalizar nada. Quem tem que fazer isso se chama ação social. Nós não fomos eleitos para ser assistente social, fomos eleitos para ser fiscalizador do povo. Eu tenho 4 mandatos, fiz muito disso também, igual o Genaldo falou, a Aparecida falou, e ajudar muita gente, do município e fora do município. Mas é errado. Quantas e quantas obras poderíamos ter reunido e fiscalizado? Igual o senhor João acabou de falar aqui, uma firma só ganhou. Por que isso? Porque faltou acompanhamento desse legislativo. Quando eles tinham que acompanhar, eles estavam carregando gente para Cachoeiro, para Vitória, para Marataízes, para Guaçuí, e estavam deixando de fiscalizar. Fazer o verdadeiro trabalho daquilo para que nós fomos eleitos. Mas quem falar que não é jogo de interesse sim. Ninguém dá viagem de graça assim, por causa, se não for por causa de voto, é por causa de voto sim. Quero ver a hora que não for vereador, se vai continuar dando viagem, hoje, amanhã e depois. Dá nada. A gente pode dar algumas viagens, mas dar 100% de viagem não dá. Isso não é eu, é todos. Pode, sim senhor, a gente ajudar. Igual eu continuo ajudando, mas a partir de janeiro do ano que vem, as condições eu não vou ter mais o recurso para ajudar. Então, há um jogo de interesse sim.
Não adianta esconder isso. Todos isso. Igual a verba dos Reut, o muro do Seu João ficou sem fazer. Mas se tivesse interesse dessa Câmara, chegar junto, não, há necessidade de fazer o muro lá em cima, na rua de cima. A verba dos Reut, vamos tirar essa rua aqui, não está precisando tanto, vamos usar lá no muro lá. Mas ninguém dessa Câmara aqui foi lá reunir e pedir isso, não, Seu João. Ninguém. Não adianta que vem aqui querer jogar confete, essas coisas. Não adianta. Isso é o nosso trabalho, seria nós chegar lá, reunir. Lá há uma necessidade, pode morrer uma pessoa de uma hora para outra. Mas não houve esse interesse. Nem meu, nem de ninguém dessa Câmara aqui. As verbas, eu acredito, Sr. João, que elas foram destinadas certa, que eu confio muito no prefeito aí. Mas talvez o que o senhor acabou de falar, onde é a maior necessidade? Santa Clara, por exemplo, seria minha prioridade se eu tivesse lá, pudesse destinar a verba, o calçamento da Santa Clara para mim seria prioridade. Igual eu vi lendo aqui que foi montado um parquinho dentro da lama. Isso é um absurdo. Eu acho que tem que fazer as coisas e fazer direito. Parabenizar o Grupo Grau por esses 4 anos, que eu acho que foi muito importante a vinda do grupo. Foi muito importante a vinda do grupo, porque só assim a população fica informado através daquele boletim informativo. Quando se falou em requerimento aqui, eu gostaria de passar, eu nesses 4 mandatos meus, 16 anos, prefeito nenhum, mandou aqui, ó. Estou atendendo o ofício número tal do seu Celso Culoto, da vereadora Aparecida, que tem mais mandato aqui. Nunca, prefeito nenhum mandou. E vai continuar da mesma forma, porque eles estão dando 50% de abertura aqui. Ele não precisa da Câmara. Ele não precisa da Câmara para nada, para saber onde que ele vai gastar o dinheiro ou onde não vai. Doutor Daniel aqui, é o assessor jurídico dessa Câmara, ele fala, gente, Guaçuí, a Câmara dá 0 para o prefeito. Quando ele precisa, ele pede. Eu acho que 0 também é difícil para trabalhar. Mas eu acho que se eu fosse, em 2013, fosse vereador, hoje eu não estaria votando 50% aqui não. Mas, como a maioria, né, já fizemos ali até um bate-papo anterior, e a maioria decidiu por 50%, eu também vou votar 50%. Mas estou deixando aqui, eles estão dando um cheque assinado de aproximadamente 38 milhões para o prefeito gastar. Então ele joga essa verba para a rua de cima, para o Santa Clara, faz festa, entendeu? Está aqui as divisões. Você deixaria eu falar só uma palavrinha? Poder Legislativo, ano que vem, aqui vai ter R$1.234.000 para essa Câmara trabalhar. E assim vai as demais. Eu não sei se o seu João tem uma cópia dessa, seria até bom que o Grupo Gal tivesse uma cópia dessa aqui, ó. Que aqui está caracterizando todas onde vai ser distribuídas esses 37 milhões, 38 milhões. O gabinete do prefeito aqui tem quase R$700 mil. E vai para cima, por etapa. Tem a parte, vereador? Eu só gostaria de falar que esses 38 milhões que está aí, isso é uma previsão. Né? Não é, gente, realmente que tem 38 milhões, não. O orçamento, a lei ali, o projeto da LDO, é uma previsão. Não é que tem 38 mil reais. É previsão. Tá? Isso eu gostaria de deixar claro, porque depois também a população pode cobrar. Porque muitas das vezes não vai chegar a isso. Pode passar, mas a maioria das vezes é estimado num valor maior, porque se por acaso
tiver um convênio, qualquer coisa que seja preciso de remanejar, não tendo dotação, não tem como o prefeito trabalhar. Aquilo ali, eles fazem uma previsão, não é que tem 38 mil reais. Muito obrigado, senhor vereador, por tribunário. Mas eu gostaria também de informar a Vossa Excelência e os demais, vereador, que existe uma lei hoje que o orçamento não pode ser subfaturado. Então, provavelmente, esse dinheiro que está aqui é uma receita, mais ou menos, que vai trabalhar entre 38 milhões. Que hoje não pode fazer mais um orçamento subfaturado. Antigamente, botava 50 milhões lá e pronto. Agora, hoje não pode mais. Então, provavelmente, a previsão para o ano que vem é de 38 milhões, sim, vereador. Você pode procurar até se informar. Isso foi... me informei disso aqui. Pode ser até colocar aqui os 3% a mais, mas não pode colocar muito mais do que isso, não. A mais eu até nem acredito, mesmo porque é por causa das quedas de receita, que está na previsão, que todos nós sabemos, que para o ano nós já tivemos reunião no tribunal, já tivemos reunião com o governador, e ele pede a todos os prefeitos que pé no acelerador, que as receitas vão cair, e vão cair muito. Então, a gente quer trabalhar em cima de realidade. Obrigado, senhor vereador. Gostaria aqui também de falar sobre a mudança que está sendo feita na lei orgânica. Me parece que o senhor presidente nem vai botar para votar hoje, que eu até falei com ele. Eu sou o presidente de comissão de legislação de uma comissão e sou relator da outra. Se fosse botar para votar hoje, meu voto seria contrário, eu já teria mandado bater o parecer contrário. Por quê? Porque eu acho que toda vez que vai fazer alguma mudança de lei, tem que ser convocadas entidades, comércio, prefeito, promotor. Então, não foi convocada ninguém. Eu, por exemplo, mesmo não fui convocado para essa mudança. Vou pegar uma cópia hoje, vou levar para mim ver. Se fosse botar para votar hoje, meu voto seria contrário. Vou levar para casa para mim ver o que está sendo mudado, o que não está, para mim ver a possibilidade de mudar meu voto. Mas se fosse botar para votar hoje, meu voto seria contrário. Eu sou presidente de comissão e relator da outra. Já tinha mandado bater os pareceres meus lá, contrário. Mas me parece que o senhor presidente vai me encaminhar para a minha comissão, para me fazer um estudo lá, e nas próximas reuniões votar isso aí. Mas se fosse botar para votar hoje, meu parecer já estava até assinado, era contrário. Também tem um projetinho ali um de 50 mil reais, outro de 36 mil reais, são verbas suplementares que está pedindo. Quero dizer que já assinei meu parecer favorável. Espero, vereador, presidente dessa casa, que após o estudo, que eu venha aqui falar o porquê que eu vou votar favorável. Porque eu acho que para mudar uma lei orgânica, alguma coisa para se mudar, ela envolve dinheiro. E dinheiro não está sendo jogado, pode se jogar por ralo. Então, hoje, se fosse votar, eu votaria contra. Mas eu vou levar para me estudar e vou ver se vale a pena votar a favor nessa mudança. Quanto o projeto aqui, que foi, o senhor João falou aqui, a questão dos funcionários, senhor João, aquele projeto, nós votamos ele aqui, somente quando o funcionário, a vereadora mesmo é conhecedora disso, a senhora votou contra, na época eu lembro, mas o funcionário aceitou que daquela forma estava bom para eles. Isso aqui, ficou um ano quando eu fui presidente e mais um ano praticamente do vereador Carlos Alberto Moreira aqui. Ficou fazendo as mudanças. Foi aqui reunido com todas as áreas. Educação, saúde, transporte. Todos eles tinham um representante. Sindicato, advogados do sindicato dos servidores. Entendeu? Foi todos eles vieram aqui e deram a decisão que estava bom. Eu votei a favor, se não me engano, o vereador também votou contra. Gostaria de uma palavrinha ali sobre esse assunto aí. Ô Celso, infelizmente não foi dessa forma, não. Foi combinado de todos os advogados da Câmara, do sindicato, prefeito, reunir no final e depois em votação. Isso não aconteceu.
Aconteceu várias vezes reuniões, todo mundo sabe que aconteceu várias reuniões, foi aquilo, desceu o carro, desceu lá para baixo para arrumar e voltou. Inclusive tem coisa lá que ninguém sabe o que tem lá, o Celso, talvez você não está sabendo. Tem coisa que o sindicato mesmo, eu votei contra, porque eu sou funcionário e pedi o parecer do sindicato, dos servidores. Me falaram que não está de acordo aquilo, inclusive o magistério ficou de fora da última reunião que foi feita entre os funcionários. Então teve coisa ali que não foi concordada e eu votei aquilo que nós combinamos. Inclusive teve uma época, que vocês sabem muito bem, foi feita uma extraordinária aqui, foi marcado para 5 horas, o prefeito chamou a gente lá dentro do gabinete e eu levantei e falei que era contra essa votação, inclusive ia ser votado. Aí com um pedido meu lá, o presidente, inclusive foi até cancelada essa reunião na época. Conforme, não sei se o presidente lembra, nós demos dentro do gabinete lá do prefeito, dali todo mundo foi embora. Inclusive até o Rubens lá ajudou a questionar que não era favorável votar ali no momento. Entendeu? Eu agradeço o apoio de todos aqueles que me ouviram, porque eu ser funcionário é muito difícil para a gente estar trabalhando e sendo só criticado. E na hora da gente arrumar a casa, é igual tem hoje aí para votar uma diária, que eu estou ali brigando para votar as coisas certas, porque uma diária 180 quilômetros, nós não podemos receber uma diária em Vitória, como funcionário. A diária é só acima de 180 quilômetros, daqui em Vitória dá 170. Eles foram lá e botaram acima de 160. O cara que vai ali em Guarapari, Domingo Martins, ele não pode receber uma diária, não. Ele vai lá e vai ter que gastar dinheiro. Ah, não, sabe como é que eles fazem hoje? Eles pagam errado, sabe como é que eles pagam para a gente? Se a gente for ali em Domingo Martins ou Guarapari, eles pagam como a gente tivesse ido lá em Vitória. Está pagando errado. Então, a gente não pode persistir num erro. Se a gente está aqui para votar as coisas certas. Toda vez que eu vou votar, eu pego informações. É igual mesmo para votar as contas dos ex-prefeitos, eu pedi informações até o tribunal, para saber se realmente estava sendo pagas as 2 contas que foi rejeitado por eles. E eu fui lá, deu meu parecer, e favorável. E acabando de voltar a falar aí sobre os 50%, o meu voto é favorável, uma vez que os 2 primeiros mandatos foi votado 50%, só no último foi combinado, inclusive, proposta do senhor, nós demos 1%, porque era um período eleitoral. Nós tentamos fazer o quê? Segurar um cargo, mas nós não conseguimos. Foi qual obra que foi feita aqui em Jerônimo Monteiro durante esse último ano, que foi passado para a nossa Câmara. Você sabe que já tem 2 meses que eu já pedi, por ofício, as contas que foi feito, gasto nessa festa de Jerônimo Monteiro. Até hoje eu não recebi. O quanto, aqui em Jerônimo Monteiro tem 32 barracas, R$800 cada uma. Ninguém sabe para onde foi esse dinheiro. Eu pedi só informação, porque hoje um cara lá em Conceição de Castelo, eu até comentei ali com a nossa secretária, o cara me ligou, Luiz, eu estou aqui, o cara está querendo saber quanto foi o gasto. Eu estou aqui com o pessoal que trabalha aqui na prefeitura, eu quero saber quanto foi o gasto da festa de Jerônimo Monteiro. Rapaz, infelizmente, como vereador, eu não posso responder, porque o meu ofício não foi atendido, já fui lá, já pedi pessoalmente, e não fui atendido. E eu não sei, e tenho certeza que a maioria dos senhores aqui também não sabe quanto foi gasto nessa festa. É uma coisa que é absurda. Aí o Grupo Gal vem aqui e fala que vereador faz ofício e não é atendido. Não é mesmo. Eu nunca fui atendido no ofício sério de uma ponte, que é um dos primeiros ofícios, uma ponte, um patrimônio de mais de 10 milhões de reais nós temos aqui no nosso município. Ela ficou 2 anos para ser reformada, depois daquela enchente. Isso é um absurdo, né? E outra coisa eu vou falar aqui também, eu vou parabenizar todos os vereadores que entraram, que vão entrar. Se tiver uma pessoa que se você puder carregar, você carrega. Porque eu trabalho na saúde e sei a dificuldade que nós temos lá. Há pouco tempo nós tínhamos a van, dobrou 7 lugares e não dá conta. Infelizmente, a demanda fora do nosso município é muito grande. E também já vim aqui, já pedi, já conversei com o prefeito eleito. Infelizmente, eu não tive essa graça de ter ganho a eleição, mas vou ter várias outras graças que Deus dá para a gente. Pedi ele para poder entrar em contato com a superintendência de Cachoeiro, que é do estado, que o nosso hospital aqui, ele é estadual. E muita gente fala que o nosso município, a saúde é muito boa. A saúde boa é do estado. A do nosso município, ela não está 100%. Porque nós não temos um carro para poder atender os PSF, para poder visitar nas roças, quem é do interior sabe disso.
Antigamente nós tínhamos um carro para cada PSF. Um carro, já falei com o Batoca, um carro dá para atender. Durante a semana dá para atender todo mundo. E falar para vocês, a hora que a pessoa bater na sua porta, não deixe de atender. Não é só porque agora eu perdi a eleição que eu vou deixar de atender. Não teve um dia na minha vida, porque meu pai sempre foi assim. A pessoa pode chegar lá em casa qualquer hora do dia ou da noite, eu sempre atendi. Eu já saí daqui de Jerônimo Monteiro 11h30 da noite para ir no Rio levar um pessoal no enterro de uma família. Então as coisas aparecem. Então é certo a gente ficar fiscalizando. A gente fiscaliza, mas a gente tem que tentar ajudar o próximo. Todo mundo se diz, ajude o próximo se puder. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Dando a continuidade aqui, talvez o vereador, não sei se ele interpretou mal, mas eu não falei para deixar de ajudar o povo. Falei que vai continuar ajudando, só que não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é fiscalizar. Infelizmente, nós não fizemos isso. Gostaria aqui também de lembrar e parabenizar o senhor prefeito, porque para mim foi na minha opinião, ele fez uma boa administração dentro dos recursos que ele teve. Igual a educação está totalmente renovada aí. Chegou mais 3 ônibus, está lá na praça, né? Me parece que vai chegar mais um caminhão agora aí. Então é muita coisa que foi feito e renovada nesses 4 anos. Me parece lá, aquelas casas lá beirando o rio, elas já vão ser demolidas agora, já foram todas pagas. Tenho certeza que o próximo prefeito, senhor Sebastião Fossi, vai dar continuidade àquele trabalho, porque é um trabalho de grande necessidade. Aquela canalização daquele rio ali. O projeto, me parece que já está até pronto. Então, a gente fica eu satisfeito e feliz que o dinheiro foi direcionado em coisas que tinha necessidade de ser feita. Vejo hoje uma frota renovada em Jerônimo Monteiro, muitos lugares aí que pensava que nem ia ter calçamento, está tendo calçamento. Infelizmente, eu gostaria muito de ter visto aquela Santa Clara calçada, mas não consegui nesse mandato. Mas, se Deus nos permitir, tenho certeza que o Sebastião Fossi é uma pessoa séria também. E pelos nomes que eu estou vendo falar, que vai trabalhar com ele, me parece que já preencheu toda a secretaria. Me parece os nomes que eu ouvi falar, não posso citar aqui porque não é que não tem autorização. Mas fico feliz de saber dos nomes das pessoas que vão trabalhar com ele. São pessoas formadas, pessoas de competência. Então tem tudo para dar certo. Eu fico satisfeito de saber que a prefeitura vai ser entregue na mão de uma pessoa formada, num engenheiro, e ele vai dar continuidade a esse trabalho. Eu tenho certeza disso, que ele é uma pessoa educada, uma pessoa que sempre tratou todo mundo bem aí, então tem tudo para dar certo. E eu espero em Deus que ele dê continuidade a essa excelente administração que o doutor Francisco fez. Boa noite. Eu, sobre a questão da saúde, aí, gostaria de deixar aqui, um pedido já, Luiz, fazer um requerimento aí, porque eu acredito que está na hora da nossa saúde de ter um micro-ônibus, A van e esse carro que você falou aí, que foi comprado, não está dando conta. Então é preciso, aí, Aparecida, no próximo mandato aí, que a gente já possa ter, para atender a saúde, em um micro-ônibus. Presidente, já tem até um projetinho que eu elaborei, copiando lá do hospital que o meu irmão arrumou, uma ambulância grande para o nosso município, que às vezes a gente vai em Vitória, leva um paciente e tem 2 acompanhantes para ir, Aí essa ambulância pequena não dá. Inclusive a secretária que estava querendo comprar uma ambulância, eu falei, se eu for comprar uma ambulância, já compra uma grande que já vai ajudar a gente. De vez em quando a ambulância do hospital está estragada, a gente manda a nossa para lá, para emprestada. E a nossa é muito pequena, não dá esse suporte. Mas, senhor presidente, eu quero até parabenizar a sua ideia. A gente que está sempre aí nesses hospitais, a gente está vendo
esse pensamento do senhor. Quase todas as prefeituras têm um micro-ônibus. Quase que todas elas. Então, eu acho que o pensamento do senhor tem que ser colocado em prática, porque vai ser uma boa. E se Deus quiser, e Deus quer, nós iremos fazer isso. Muito bem. Com base no regimento interno desta Casa, vamos suspender a sessão por 10 minutos para que as comissões possam estudar as matérias em pauta. Em votação, o que for favorável, permaneça como se encontra, contrário, coloca de pé. Aprovado por unanimidade. Passando a ordem do dia, determina a secretária auxiliar que releia as matérias em pauta. Primeiro ensaio da Lei Orgânica do Município de Jerônimo Monteiro. Passar para a comissão do Finanças e Orçamento, que o relator, Celso Zuculoto. Parecer número 29, das Comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento, com relação ao projeto de lei número 32. Parecer favorável. Gostaria que informar que foi encaminhado para minhas comissões. Eu vou levar para casa, para mim fazer um estudo em casa, que eu vou ter mais tempo. Eu vou assinar o protocolo depois, e para mim ter certeza do que eu vou votar na próxima sessão. Em votação, aqueles que for favorável, permaneça como se encontra, ao contrário, se coloca de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 32, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre estima a receita e fixa a despesa do município de Jerônimo Monteiro para o exercício de 2013. Conforme foi muito bem explicado aí, isso aqui, né, é apenas uma previsão de orçamento, não é que ele vai ter esse dinheiro todo, não. Eu gostaria de votar em votação. Aqueles que for favorável, permaneça como se encontra, ao contrário, se coloca de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer número 30, de autoria das Comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças de Orçamento, com relação ao projeto de lei número 36. Parecer favorável. Em votação, aqueles que for favorável, permaneça como se encontra. Contrário, se coloca de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 36, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$50 mil. Em votação, aqueles que for favorável, permaneça como se encontra, ao contrário, se coloca de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer número 31, de autoria das Comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento, com relação ao projeto de lei número 37. Parecer favorável. Em votação, aqueles que for favorável, permaneça como se encontra, contrário, coloca de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 37, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 36.457,30. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontra, ao contrário, se coloca de pé. Aprovado por unanimidade. Gostaria, mais uma vez, né, de estar agradecendo a todos, pedindo desculpa, seu João, mais uma vez, pela nossa reunião ter começado com atraso, mas espero que nessas próximas reuniões que vamos ter, e que o ano que vem eu possa estar, né, cumprindo com o horário aí. Quero agradecer, né, aos vereadores, ao Paulinho, ao nosso, né, presidente da associação, ao nosso funcionário que está sempre com a gente aí, a todos lá do Oriente. Muito obrigado pela presença de vocês, né. Quero agradecer de coração a todos, que volte sempre, nos ajude, né? E no próximo mandato aí que tiver os outros vereadores, compareça. Eu vou fazer parte desse grupo igual aí, se Deus quiser. Nada mais a tratar, às 21h30, declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.